Olá, aventureiros e aventureiras! Aqui quem fala é o Nerd Jones e galera, finalmente mais uma Nerd Crítica aqui no canal e dessa vez finalmente chegamos ao... Era o último, né? Mas agora é o penúltimo filme da saga Indiana Jones, né? Já fiz a minha crítica aqui pra você. Se você é novo aqui no canal, já deixo aqui, né? Já peço aqui o seu like nesse vídeo, se inscrevam no canal e, é claro, comenta aí embaixo também nesse vídeo. E eu recomendo você ir lá no meu canal também, especialmente se você é fã de Indiana Jones, porque é o seguinte, já fiz minha crítica aqui minha nerd crítica, né, de Os Caçadores da Arca Perdida, O Templo da Perdição e A Última Cruzada. E finalmente agora chegou a hora de eu falar do quarto e mais polêmico filme da saga, do maior aventureiro da história do cinema. Finalmente chegamos nele, que já adianta aqui que eu não vou falar horrores pesados e desnecessários desse filme não, tá? Eu vou falar a minha sincera opinião e uma opinião que na minha humilde opinião também deveria ser repensada aí por pessoas que se dizem haters desse filme. Mas enfim, hoje vou fazer minha nerd crítica de Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, galera. Filme de 2008, dirigido novamente pelo Steven Spielberg e produzido pelo George Lucas, assim como os 3 filmes anteriores. O filme é uma produção da Lucasfilm Ltd. Em parceria com a Paramount Pictures. E no elenco a gente tem, deixa eu ver aqui, Harrison Ford, Shia LaBeouf, Cate Blanchett, Karen Allen, Igor Didkini e John Hurt. Dessa vez, a história do filme, né, diferente dos outros 3 filmes, até para acompanhar a idade do Harrison Ford, aqui a gente tem uma trama um pouco, por assim dizer, quase mais de 10 anos depois dos eventos da trilogia original. Dessa vez, o filme se passa em 1957, em plena Guerra Fria, né, ou seja, Indiana Jones, né, esse filme já é depois da Segunda Guerra. E agora o Indiana Jones, nosso querido aventureiro de chapéu, se encontra em plena Guerra Fria. E a trama se passa em 1957, né? Mostra o Indiana Jones que dessa vez enfrenta os soviéticos, a própria KGB, né? E de repente o personagem do Shia LaBeouf aparece para ele dizendo que um antigo colega dele da universidade desapareceu, foi sequestrado pelos russos. E ele disse que ele estava procurando uma caveira de cristal. Isso chama a curiosidade do nosso arqueólogo Indiana Jones, que parte para mais uma aventura em busca da caveira de cristal de Akator, que acredita-se que tem poderes místicos, né? E quem devolvesse a caveira para o templo da cidade onde ela veio, obteria o controle dos poderes dela. Obviamente, Indiana Jones não é o único que está atrás dessa caveira, a KGB também quer a caveira para usar os poderes dela para dominar o mundo. E essa é praticamente a sinopse, por assim dizer, a trama principal de Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, o 4º filme da franquia, que já adianta aqui, gente, que eu não acho esse desastre absoluto que muita gente comenta aí, né? Ao contrário desses fãs aí, desses haters, ou até desses fãs aí que se dizem fãs da franquia Indiana Jones, né? Eu, assim, não acho ele uma obra-prima, óbvio. Não acho ele um filme que está no mesmo patamar, no mesmo nível da trilogia original. Porém, com um ponto de exclamação, eu não acho ele desnecessário ou um lixo total. Eu acho que ele é, sim, um bom filme de Indiana Jones. Ele tem várias coisas novas na franquia, tem algumas cenas marcantes já para a franquia Indiana Jones, tem uma boa quantidade de acertos e, é claro, tem a volta do nosso querido aventureiro, né, de volta para mais uma empolgante aventura. Claro, não é no mesmo patamar, no mesmo nível que as 3 primeiras, mas ainda assim é uma boa aventura, uma aventura que acho que consegue te prender na cadeira e assistir a quase 2 horas de aventura e adrenalina com o nosso querido Indiana Jones. Mas então, vou falar primeiro do elenco, depois eu falo do resto, mas deixa eu falar logo do roteiro, né? Bom, roteiro é praticamente a mesma coisa dos 3 filmes anteriores. É aquela clássica aventura de caça ao tesouro, né, com o nosso querido Indiana Jones, em busca de um artefato com poderes místicos.
E aí ele tem que partir nessa aventura, né, para impedir que esse artefato caia em mãos erradas, como foi lá no primeiro filme com a Arca Perdida, no segundo filme com as Pedras de Sankara e o terceiro filme com o Cálice, o Santo Grau. E agora é com a Caveira de Cristal. Mas ainda assim, apesar do roteiro ter umas falhas, tem uns probleminhas ali que eu particularmente não gosto muito, como alguns diálogos e algumas ideias envolvendo a própria origem da caveira, né? Ainda assim, eu acho que é um roteiro decente, um roteiro até aceitável, né? Que segue os padrões da franquia, apesar das suas incoerências com o resto da franquia Indiana Jones. Mas ainda assim, é um roteiro ok só. Não é um dos melhores roteiros da franquia, né? Mas é aceitável. Agora, elenco, né? Eu tenho que destacar aqui. Eu vou falar primeiro eu vou deixar o Harrison Ford por último, porque eu tenho uma crítica, por assim dizer, a quem reclama dele, né? Quem reclamou dele nesse filme. Primeiro lugar do elenco, já vou falando direto da Cate Blanchett, né? Que pela primeira vez aqui na história da franquia Indiana Jones, né? Tudo bem que a gente já teve a Elsa Schneider lá no A Última Cruzada, né? A gente teve lá, só que ela não era a vilã principal do filme e nem era, por assim dizer, uma vilã secundária. Era uma vilã uma parte do filme ela foi vilã, mas depois ela volta a ser o interesse romântico / aliada do Indiana Jones. Mas aqui nesse filme a gente tem a personagem da Cate Blanchett, que é a Coronel Doutora Irene Spalko, que é a grande vilã desse quarto filme de Indiana Jones. E assim, já adianto que eu particularmente gostei muito que pela primeira vez na história da franquia Indiana Jones, a gente tem uma mulher como a grande vilã, a grande ameaça que o nosso querido Dr. Jones tem que enfrentar em uma de suas aventuras. Né? Nos 3 filmes anteriores a gente tinha o Belloc e aquele coronel chamado Dietrich e o Toth, que são os vilões do Caçadores da Arca Perdida, o Mola Ram no Templo da Perdição, o Walter Donovan na Última Cruzada, e o máximo que a gente tinha de mulher como vilã no filme foi o interesse romântico do Indiana Jones lá na Última Cruzada, que foi a Elsa. Mas aqui não. Aqui a Irene Spalko é a grande vilã de O Reino da Caveira de Cristal. É a grande concorrente do Indiana Jones em busca da Caveira de Cristal de Akator. E assim, a Cate Blanchett, por mais que ela atue bem, ela faça uma vilã ameaçadora e até um pouco sociopata, que eu reparei em alguns trechos ali do filme, né? Uma vilã meio até psicótica, por assim dizer, meio doentia, né? Com aquela moral russa dos anos 60 da Guerra Fria. Eu particularmente achei que a vilã dela, apesar de ser uma boa ameaça para o filme, para o Indiana Jones também, eu achei a vilã dela meio como é que se diz? Meio genérica, por assim dizer. Eu achei um pouquinho fraca, não achei uma grande vilã, uma vilã marcante como é os outros vilões da franquia, porém é uma vilã que consegue causar um nível de ameaça para o nosso Indiana Jones nesse quarto filme. Mas ainda assim eu não coloco ela como o maior vilão da franquia Indiana Jones, nem como um dos melhores. Mas ainda assim acho que foi um bom começo, né, para uma primeira grande vilã de um filme de Indiana Jones. Eu acho que foi um acerto a Cate Blanchett como a Irene Spalko. Outros que a gente tem o John Hurt, que para quem é fã de Harry Potter sabe que é o mesmo ator que fez o Olivaras lá em Pedra Filosofal e até em Relíquias da Morte parte 1 e parte 2. E é claro, ele manda bem, ele faz aqui um personagem novo na franquia Indiana Jones que eu particularmente gostei demais, que é o professor Harold Oxley, que a gente descobre ao longo do filme que ele era um amigo de faculdade do Indiana Jones, eles estudaram juntos na universidade, né, e que ele também conhecia o pai da Marion, o Abner Haverwood, que é o professor lá do Indiana Jones, que era o pai da Marion, que a gente rapidamente ele é mencionado lá no Caçadores da Arca Perdida, né? Ele é como ele é um mentor do Indiana Jones e é mencionado aqui que o professor Oxley ele conhecia o pai da Marion. Ele estudou junto com o Indiana Jones e inclusive dá a entender que eles dois foram aprendizes do professor Ravenwood juntos, né?
Mas enfim, o personagem é legal, particularmente achei muito interessante. Gostaria de ter visto mais dele em outras produções de Indiana Jones. Quem sabe agora no quinto filme. Eu gostaria de ter visto ele, né, nesse quinto filme, mas infelizmente o ator também o ator John Hurt, infelizmente já nos deixou, né? Que Deus o tenha. Foi uma perda triste, né, para quem é fã de Harry Potter, até mesmo para quem é fã de Indiana Jones, apesar dele só aparecer em um filme. Né? Harry Potter, tudo bem que ele não aparece em todos, mas o pouco que ele apareceu já ficou marcado como o Olivaras. E aqui no filme, pra mim, ele ficou marcado como o Professor Oxley. Mas assim, ele mandou bem, o John Hurt era um excelente ator e realmente nesse filme ele deu um show de atuação fazendo esse personagem coadjuvante. Além do John Hurt, a gente também tem o Jim Broadbent, que também, quem é fã de Harry Potter conhece. Ele faz o reitor da universidade onde o Indiana Jones trabalha, né, o Charles, que também é outro amigo do Indiana Jones, né, apesar dele não aparecer e nem ser mencionado nos filmes anteriores. Mas eu achei interessante, né? Para quem não sabe, ele fez o Jim Broadbent. Ele fez o professor Horácio Slughorn, lá em Harry Potter e o Enigma do Príncipe. E aqui já adianto que ele não manda pelas barbas de Merlin, Indiana Jones. Ele não fala isso, mas podia, né? Podia, para quem sabe, rolar aí uma ligação entre Indiana Jones e Harry Potter, né? Que eu acho que seria uma ideia interessante, no mínimo. Mas então, o Jim Broadbent manda bem. A participação dele é pequena comparado com a do John Hurt ou dos outros personagens, mas eu achei legal, né? A participação dele no filme. Outros atores que a gente também tem o Ray Winstone fazendo aqui ele faz aquele amigo do Indiana Jones, né, que é capitalista. Em um momento ele se revela capitalista, né, o Mac, o nome dele é Mac, que apelidou o nosso querido Dr. Jones de Johnnyzinho. Toda hora fica chamando, em alguns momentos é um pouquinho chato, eu concordo, mas não são todos. O ator manda bem, mas assim, o personagem dele é meio confuso, né? Tipo, tem horas que é aliado, tem outras horas que é inimigo do Indiana Jones. Ele vai e volta, né? Praticamente um anti-herói, por assim dizer. A gente não sabe exatamente quem ele tá do lado, né? Se ele é do bem ou se ele é do mal. Apesar dele falar que ele é capitalista, né? E que os russos pagam bem ele, então... Mas eu achei ok o personagem dele e... É um personagem que, assim, por mais que seja um aliado, seja considerado até um antigo aliado do Indiana Jones, eu acho que é um dos personagens mais esquecíveis da saga Indiana Jones. Apesar do ator, eu particularmente gostar do ator. Outros que a gente tem no elenco é a Karen Allen, que, como eu já tinha mencionado lá no Caçadores da Arca Perdida, aqui ela retorna no papel da Marion Ravenwood, que é o interesse romântico do Indiana Jones lá no primeiro filme, né? E aqui ela retorna. E uma descoberta interessante que eu achei legal é que ela é mãe agora, né? Ela é mãe e ela, como já era de se esperar depois da última cruzada, né? Eu não vou mencionar o Templo da Perdição, porque o Templo da Perdição se passa antes do Caçadores da Arca Perdida, né? Ela e o Indiana Jones terminaram. Não deu certo o relacionamento deles na primeira vez, até agora, né? Nesse quarto filme, que eles finalmente no final se casam. Assim, por mais que eu goste da Marion e ache ela uma personagem interessante na franquia Indiana Jones, eu particularmente acho que quem deveria ter ocupado o espaço de esposa e ter se casado com Indiana Jones deveria ser a personagem lá do Templo da Perdição. Porque eu já falei, né, a Willie Scott, quase que eu esqueço o nome dela. A Willie Scott, na minha humilde opinião, é que devia ser o grande interesse romântico, a esposa do Indiana Jones. Porque eu particularmente acho que ela tem, por assim dizer, é o oposto do Indiana Jones. Eu acho que isso faz um casal interessante, né? Enquanto que o Indiana Jones é esse aventureiro aí que não tem medo quase de nada, fica de boa na selva. A Willie Scott não, ela é mais a garota da cidade grande, fica berrando, fica gritando e estressada com tudo da selva. Eu acho que seria uma ótima companhia para Indiana Jones. Mas assim, a Marion, por ela ser uma personagem, uma mulher forte, destemida e que não leva desaforo para casa, né? Então, eu até aceito de boa, né? Ela ser a esposa do Indiana Jones, né?
E até porque ela também estava lá no primeiro filme do Indiana Jones. Então eu acho que é uma personagem já marcante só por isso. Ter participado da primeira grande aventura de Indiana Jones no cinema e ter estado lá nos eventos do primeiro filme. Mas então, além dela, a gente também tem o Igor Didkini, que faz o coronel... esqueço o nome daquele coronel russo, que é um dos vilões, né, desse filme. Ele é o vilão secundário do filme, praticamente. Ele manda bem o ator, né, apesar do personagem dele não ser muito bem aprofundado, né. Ele é aquele clássico vilão, aquele vilão grande, né, que apanha do Indiana Jones, mas aguenta os golpes, né, por assim dizer. O Indiana Jones bate com tudo nele e ele aguenta a dor em um determinado momento, né? E inclusive o personagem dele tem uma das cenas mais grotescas e barra pesadas da franquia Indiana Jones, que é quando ele morre lá na cena das formigas, que as formigas torturam ele antes de levar ele para o formigueiro e matá-lo, naquela cena das formigas gigantes. Na minha opinião, aquela é uma das cenas mais pesadas da saga Indiana Jones. As formigas entrando na boca dele, né? A gente vê a agonia dele com as formigas em cima dele. A gente vê as formigas todas subindo em cima dele, claramente fazendo uma tortura nele antes de matá-lo e carregando ele pro formigueiro. É uma cena bem pesada, na minha opinião. E ele fez essa cena, né? Agora, o último do elenco antes de chegar Harrison Ford é Shia LaBeouf. Esse aí, gente, eu não vou defender, assim, me perdoa pra quem é fã do ator, mas assim, eu detesto o Shia LaBeouf. Não gosto desse ator, acho ele um ator muito fraquinho, tá? Me perdoa quem é fã de Transformers, tá? Não basta ele já ter sido o protagonista lá do filme dos Transformers, ao invés dos próprios Autobots, né? Ele aqui tinha que roubar a cena em alguns momentos aqui do filme do Indiana Jones. Mas assim, ele até manda bem como o personagem, né? O Mutt Williams, que depois a gente vê que se chama Harry Jones III, que a gente depois descobre que é filho do Indiana Jones, né? Mas assim, o ator, na minha humilde opinião, tá? Novamente eu peço desculpas para quem é fã do ator. Eu acho que ele não é um grande ator, porque praticamente eu não vi nenhuma diferença quase entre o Mutt Williams e o Sam Witwicky lá do Transformers. Parece que são quase o mesmo personagem. Ele é um ator que não sabe muito bem diferenciar um personagem que ele interpretou do outro. E aqui eu fiquei com esse gostinho na boca, tipo, é o Sam Witwicky vivendo uma aventura com Indiana Jones. Ele deixou os Transformers de lado e quis viver uma aventura ao lado do maior aventureiro do cinema, o Dr. Jones. E na minha opinião, assim, o personagem é até interessante, o Mutt Williams, tem umas ideias boas ali envolvendo o personagem. O fato dele ser filho do Indiana Jones, na minha opinião, é uma maneira até aceitável de você continuar a franquia no futuro, caso, né, o Harrison Ford não pudesse mais interpretar o Indiana Jones. Nada mais justo do que o próprio filho do Indiana Jones, né, sangue do sangue dele, usar o chapéu e levar o legado do pai adiante. Eu não sou contra isso. O problema, né, Shia LaBeouf, o que esse ator tem em comum com Harrison Ford? Sinceramente, não tem nada a ver com Harrison Ford. E muito menos a gente acredita que ele é filho do Indiana Jones, né? Bom, mas essa é a minha opinião, tá, gente? Eu acho ok, mas assim, se o Mutt Williams voltar um dia, eu espero que, poxa, seja outro ator e não o Shia LaBeouf. E agora, obviamente, eu tenho que falar dele, né? Harrison Ford. Harrison Ford, que já teve muita polêmica só nesse filme, né? Muita gente reclamou que o Harrison Ford a gente estava vendo um Indiana Jones velho, que não tem graça ver um Indiana Jones velho, que o Indiana Jones tinha que ser novo, né? E muita gente, sinceramente, eu acho que isso é mega preconceituoso e mega imbecil. Só porque o cara tá velho não quer dizer que ele não pode mais fazer um Indiana Jones. Mas assim, mesmo numa idade já avançada e já de cabelo branco, o Harrison Ford manda super bem, gente. Ele tá muito bem no papel do Indiana Jones. Claramente ele ainda tá com o jeito do Indiana Jones, dos 3 filmes anteriores.
E nem parece que ele é um senhor de idade já, quase, porque ele manda muito bem nas cenas de ação, ele ficou muito bem com o figurino do Indiana Jones ainda. E realmente, Indiana Jones é o Harrison Ford. De fato, ele não precisava substituir ele. Dava para você fazer uma versão, por assim dizer, mais velha e experiente do Indiana Jones. E eu gostei muito do que eu vi. Eu gostei muito de ver o Harrison Ford mesmo velho, mostrando que nem mesmo a idade pôde atrapalhar, né? Pôde parar o maior aventureiro do cinema. E o pessoal reclama, tipo, que o Indiana Jones não pode ficar velho. Quer dizer que a gente pode ver o Batman ou o Superman velho. A gente pode ver uma versão velha de um herói, né? E a gente não pode ver o Indiana Jones. Aí já vem o pessoal reclamando, mas Superman e Batman são super-heróis. A gente pode dar a desculpa que eles têm superpoderes ou algo assim. Gente, e 007? A gente tem os últimos filmes do Daniel Craig, a gente viu uma versão velha do James Bond. Não velha, assim, de cabelo branco e todo caindo aos pedaços, mas um James Bond, assim, um 007 já no auge da carreira dele, um James Bond que já está há anos nessa trajetória aí de agente secreto e espião, e particularmente achei legal, foi uma ideia interessante. E eu, sinceramente, assim, acho que o público, especialmente as pessoas que cresceram vendo Indiana Jones, né, se identificam mais com o personagem, né, mostrando que ele pode envelhecer. Que a gente até pode ver, a gente pode ver ele na velhice, e que mesmo na velhice ele continua sendo o Indiana Jones brabo e aventureiro que a gente conhece. E eu acho que, sinceramente, o pessoal exagera horrores quando fala que o Harrison Ford, por estar velho, prejudica a franquia. Claro que isso limita um pouco, afinal o Harrison Ford velho, ele já tem algumas limitações, mas isso não quer dizer que ele tá um velho acabado e que ele não pode fazer cena de ação, né, gente? Isso é preconceito puro com o ator. Poxa, se vocês se dizem fãs de Harrison Ford, tem um pouco de respeito, poxa, ao cara. Então, esse foi o elenco e assim, a história eu gostei bastante, porque já vi gente reclamando também que a história não tem nada, não gostou muito de botar os russos, o Indiana Jones enfrentando os russos ou a KGB. Sinceramente, eu achei isso ridículo. O pessoal acha que Indiana Jones só se resume a ele enfrentando nazistas. Eu acho isso ridículo e também, para quem é fã de Indiana Jones, sabe muito bem que o George Lucas era contra essa ideia dos nazistas serem os grandes inimigos do Indiana Jones. Apesar de hoje, realmente, os nazistas são os grandes inimigos do Indiana Jones, né? Mas assim, eles não são os únicos, né? E principalmente, só porque esse filme não tem nazistas, quer dizer que ele é ruim? Então o Templo da Perdição também é um lixo, né? Já que no Templo da Perdição a gente não tem os nazistas. É um culto lá, um culto da Índia, que idolatra uma divindade indiana de muitos anos. Quer dizer então que o Templo da Perdição é horrível por causa disso? Porque os vilões não são os nazistas? Claro que não, né, gente? E sinceramente eu gostei da ideia de você, em plena Guerra Fria, no ano de 57, Indiana Jones, já que os nazistas morreram, não existem mais, é uma ótima ideia você botar a KGB como a grande ameaça que ele tem que enfrentar. Eu achei uma boa ideia, até porque a KGB tinha um pouquinho dos nazistas, eles eram, pouquinho não, eles eram extremamente parecidos com os nazistas. Né? Tinha até um líder, que eu não vou pronunciar o nome aqui porque eu não era muito fã dele, né? Acredito eu que muita gente era contra ele até. Mas então, eu achei uma ideia boa ter nazistas, ter a KGB, né, substituindo os nazistas. Eu achei legal também a ideia de você botar o Indiana Jones no cenário da Guerra Fria, que é um cenário parecido com o que era na trilogia original, por assim dizer, um pouco parecido, né? E, principalmente, o filme ainda mantém muitos elementos da franquia original, dos outros 3 filmes. Adiciona alguns, mas mantém muitos elementos novos. Agora, um ponto negativo que eu concordo com muita gente que está reclamando, assim, não acho que é o maior erro da saga Indiana Jones, a pior coisa que já aconteceu com Indiana Jones, né, com a franquia, mas ainda assim eu acho estranho. Eu acho um pouco fora da curva, por assim dizer. Não tem muito a ver com os outros artefatos que o Indiana Jones já pegou. Que é a caveira de cristal.
Eu, particularmente, não gostei da caveira de cristal ser alienígena. Sim, para quem não sabe, a caveira de cristal tem origem alienígena, a caveira de Akato, e eu particularmente não gostei. Se fosse um outro filme que não fosse Indiana Jones, um outro filme de ação e aventura, né, envolvendo personagens numa caça ao tesouro por uma caveira de cristal, antes dos vilões, eu particularmente, assim, teria gostado daquele filme e da origem da caveira. Mas para Indiana Jones, eu não curti muito não. Eu acho que não tem muito a ver, né? Claro que muita gente vai falar que, mas o Indiana Jones já foi atrás de objetos com poderes místicos, essas coisas assim nos outros 3 filmes. Pois é, mas era baseado em fatos reais mesmo, tipo a Arca Perdida. E detalhe, gente, já falei aqui, eu sou cristão, tá? Então, mas assim, existem fortes rumores e evidências de que já a Arca da Aliança já existiu. O cálice de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo nem se fala, obviamente ele é real, tem várias provas aí que confirmam a existência de Jesus, né? Então o cálice de Jesus Cristo também é um artefato que já foi baseado em algo da vida real. Agora, o Templo da Perdição, as pedras de Sankara, concordo, ali já é outra coisa, já é uma parada mais misticismo, que não deixa de ser real também, porque infelizmente existe essa coisa, né? Mas também é baseado em um elemento da vida real. Já aqui na caveira de cristal, é só o fato de que, sim, existem caveiras de cristal no mundo. Tem, inclusive, o próprio filme do Indiana Jones menciona, no Museu Britânico, lá em Londres, tem uma caveira de cristal. E realmente é um trabalho admirável, é um trabalho antigo, né, que é feito há milhares de anos. Mas assim, o que tira a história da caveira, né, da realidade é o fato dela ter origem alienígena, né? Principalmente o próprio visual dela já entrega que ela é um pouco alienígena, né? O crânio dela é alongado, os olhos são gigantes, não tem nariz, os dentes são estranhos também, e principalmente a forma como ela é feita, não tem marcas de ferramenta. Até como o Indiana Jones fala, que até com a tecnologia atual, a caveira ficaria com mais falhas. Não ficaria 100% perfeita como ela tá nesse filme. Mas assim, por mais que eu acho que a caveira é bonita e seja interessante, né, que existem caveiras de cristal no mundo, ainda assim eu acho que o elemento alienígena tira um pouco disso. E antes que alguém fale aí, como você sabe que alienígenas não existem? Pois é, gente, porque há quantos anos a gente já está tentando se comunicar ou procurar por vida alienígena em outro planeta e não dá certo, tá? Então me perdoa, mas assim, alienígenas não existem, tá? Desculpa para quem... No cinema existe, para quem vai ao cinema existe alienígena, mas na vida real, nesse mundinho real, não existem alienígenas, tá? Então, é por isso que eu não curti muito esse elemento aí da franquia Indiana Jones. Agora, outras coisas assim, efeitos especiais que eu vi muita gente reclamando, e isso também é um ponto negativo do filme. Eu concordo, realmente, para um filme de Indiana Jones, cujos 3 filmes, né, década de 80, não tinha computação gráfica, aí os caras usavam efeitos práticos, de fato, o filme peca muito isso. Ele exagera demais na questão dos efeitos visuais, especialmente na computação gráfica. Tem vários cenários ali que você vê que é computação gráfica, incluindo aquela cena que eu concordo é galhofa. É engraçada porque ela é boba, tá? Eu acho engraçada, mas por ela ser muito bobalhona. Que é a cena do Mutt com os macacos. Os próprios micos também é pura computação gráfica. Você vê ali que é tudo bicho feito numa tela de computador, em CGI. E é claro, não é só aquela cena, tem algumas cenas ali da própria perseguição da floresta também, na selva, também são CGI. Eu particularmente não gostei. Aquela cena também do disco voador também é computação gráfica total. Você nota o CGI também. Ou seja, mas isso aí não é um problema desse filme, né, gente? Esse problema era da década de 2000, quando o cinema, né, estava preferindo mais efeitos digitais do que efeitos práticos. Harry Potter também teve um pouco disso. Star Wars nem se fala, né, gente? George Lucas, foi por isso que ele botou aqui no Indiana Jones, porque ele já tinha feito isso com Star Wars. E o pessoal criticou Star Wars também, mas Star Wars não era o
Star Wars não era o problema não era de Star Wars e nem de Indiana Jones. O problema foi da época que esses efeitos digitais começaram a aparecer. E isso prejudicou a indústria de Hollywood, especialmente na questão de efeitos visuais em muitos filmes e franquias clássicas. E Indiana Jones foi uma delas, infelizmente. Mas assim, não é todo o filme, tá? Algumas cenas que realmente os efeitos digitais são lamentáveis e que o CGI já ficou datado e já ficou visível nos dias de hoje. Mas assim, se alguns filmes antigos, os efeitos práticos já envelheceram mal, por que o mesmo não pode ser dito, né, dos efeitos digitais, né? Eu acho que a gente pode olhar e pensar, a década de 2000 tinha seus problemas, tinha os seus defeitinhos, né, a década de 2000, por assim dizer. A década de 2000, os prejuízos que ela deu para o cinema, tipo isso, sabe? A gente pode olhar e pensar assim. Assim como na década de 80 e 90 com alguns efeitos práticos que já envelheceram mal, né? Por exemplo, é a mesma coisa que você vê um filme do Godzilla e vê que o Godzilla é um cara numa fantasia de monstro gigante. Eu acho que se você olha para aquilo e aceita de boa, dá para aceitar os efeitos digitais de hoje em dia, apesar de ser um pouquinho estranho, concordo. E assim, a história também tem alguns probleminhas, né, por assim dizer, tipo, como eu falei, os russos, eu acho a vilã do filme, a Irina Spalko, eu achei muito genérica. Os russos têm alguns diálogos que são meio genéricos também, né? Mas ao contrário desses erros, assim, o filme até tem seus acertos. Tem os problemas, mas tem uns acertos, não dá pra negar. E, inclusive, tem alguns momentos marcantes aqui pra franquia Indiana Jones. Eu, particularmente, assim, gostei do começo do filme, né, quando Indiana Jones é preso lá pelos russos, e a gente tem aquela belíssima referência ao primeiro filme, né, com Indiana Jones indo naquele mesmo galpão lá do exército, onde estava a Arca da Aliança, né, onde tem aquele monte de caixa, e uma delas é a Arca da Aliança, que chega a aparecer ali um pouquinho, né, que eu achei bem legal. Eu achei legal essa cena, né? Uma referência ao primeiro filme e ao mesmo tempo uma cena bem legal do Indiana Jones ele ajudando os russos e depois ele fugindo, que é bem marcante na minha opinião. Ah, e inclusive nessa cena eu lembrei, tem outro bichinho aí de computação gráfica que também ficou lamentável, que é aquela preá. Pelo menos eu acho que é uma preá, não sei lá que bichinho era aquele no deserto, que claramente você vê também que é a computação gráfica. Lamentável aquilo ali, realmente. Bom, trilha sonora, eu esqueci de falar, a trilha sonora nem se fala, né? John Williams novamente arrasa. Eu gostei muito da trilha sonora do Reino da Caveira de Cristal, inclusive o tema da própria Caveira de Cristal eu achei sensacional. E John Williams, ele misturou o tema tipo de um artefato antigo com uma proposta meio alienígena, que eu até achei legal, né? E assim, se esse tema tocasse em Star Wars, eu particularmente eu ia gostar mais até. Só acho que não teve muito, 100% a ver com Indiana Jones, apesar do tema ser bonito. Mas eu acho que teria mais a ver com Star Wars do que Indiana Jones. Mas novamente, John Williams, nota 11 de 10. Sensacional. Agora, voltando aqui na questão do roteiro, tem outras cenas marcantes, né? Como, por exemplo, a cena de moto do Indiana Jones e do Mutt fugindo dos agentes soviéticos, né, dos russos lá na universidade. Eu achei legal. Tem um momentinho ali meio galhofa, mas eu achei até engraçado. Toda aquela cena do Indiana Jones em Nazca, com o Mutt procurando pelo Oxley, e depois a cena do cemitério, quando eles estão procurando a caveira, eu achei legal. E até uns momentos engraçados. Bem Indiana Jones, aquela cena do cemitério. A cena também em Akator, no final do filme, quando o Indiana Jones e os outros personagens chegam em Akator e devolvem a caveira, eu achei legal, bem divertida também. Pra mim, aquela é a melhor cena do filme. É aquela cena do Indiana Jones e dos outros em Akator e devolvendo a caveira para o lugar de onde ela estava. Inclusive é lá nesse finalzinho aí que a gente tem o desfecho, né, com a morte da Irina Spalko e dos russos e até do Mac, esse aliado barra vilão do Indiana Jones. E eu achei essa cena legal que a gente tem as armadilhas, a gente tem o templo antigo, né, passagens que o Indiana Jones desvenda um enigma para poder passar.
eu achei bem clássico da franquia Indiana Jones, né? Ou seja, tem seus acertos, gente. Como eu falei, o Reino da Caveira de Cristal tem seus pontos negativos, mas tem seus acertos. Mas enfim, tem também outra coisa que eu não gostei, por exemplo, que é aquela cena da geladeira. Assim, não é que eu não gostei, eu acho engraçada, eu acho ela bobalhona, né? Mas assim, eu acho ela engraçada porque ela é boba, tá? Porque ela é galhofa e bobice pura, aquela cena. Por isso que eu me divirto com aquela cena, tá? Eu morro de rir com ela até hoje, mas não porque ela é engraçada de um jeito 100% positivo, né? É porque é galhofa, é muito bobalhona aquela cena, né? O Indiana Jones se trancar numa geladeira e sobreviver a uma bomba nuclear. Eu acho muito galhofa e eu acho graça nisso até. Mas de uma forma um pouco negativa e um pouco positiva. Outra coisa que a gente também tem nesse filme que eu particularmente não curti muito, né? Mas assim, aí não é que eu não curti, é porque eu tenho nojo, tá? É as formigas gigantes. Eu particularmente eu tenho medo, né? Eu tenho insectofobia, né? Então, assim como no Templo da Perdição, eu detestei os bichinhos nojentos desse filme, né? O Templo da Perdição e o Reino da Caveira de Cristal. E já tô com medo, né, do que a gente vai ter no Relíquia do Destino, né? Tudo bem que as cobras do Caçadores da Arca Perdida e os ratos do A Última Cruzada também são nojentos. Mas esse aqui, do Reino da Caveira de Cristal, especialmente do Templo da Perdição, nossa, eu não consigo ver aquela cena tranquilo não, sem ficar com arrepio. Sem ficar com coceira, sem ficar com uns nervos à flor da pele. E aqui nesse filme eu fico um pouquinho assim, mas assim, eu particularmente não fico tanto como eu fico lá no Templo da Perdição com os insetos, porque aqui são só formigas. E aí, como já estou acostumado com formiga, né, porque eu cresci numa casa que tinha formiga o tempo inteiro na cozinha, né, então eu não me assustei tanto assim, mas ainda assim não deixa de ser uma cena meio nojenta e até um pouco assustadora. E assim, a cena eu acho legal porque tem um momento que é quando as formigas estão levando o chapéu do Indiana Jones e ele recupera. Eu particularmente acho legal, eu sempre acho legal esse tipo de cena, né? Quando o Indiana Jones perde o chapéu e recupera de uma forma épica. Inclusive nesse filme, uma das minhas cenas favoritas da história da franquia Indiana Jones e do cinema está nesse filme, que é quando Indiana Jones está lá no deserto, né? Ele se levanta, o chapéu está no chão, ele pega e a gente não vê ele botando o chapéu, a gente vê a silhueta dele, a sombra dele botando o chapéu. Eu particularmente gosto muito dessa cena, apesar de ser pequena e já ter aparecido nos trailers, mas eu acho que no filme ela fica melhor ainda. Mas então, galera, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, ao contrário desse monte de hater aí e gente com ódio tremendo no coração e na mente, eu não acho que o quarto filme seja essa vergonha alheia ou esse lixo total que muita gente diz. Nem ruim. Eu acho ele bom. Eu acho ele um filme, uma aventura muito boa, um filme legal e divertido e interessante até de Indiana Jones. Porém, é aquilo, ele está muito abaixo do padrão de qualidade dos outros 3 filmes. Ele nem se compara, na questão de qualidade pelo menos, ele nem se compara ao primeiro, ao segundo e muito menos ao terceiro filme da saga, da trilogia original de Indiana Jones. Mas consegue ser um filme legal, um filme bom, uma aventura muito boa e que traz de volta o Indiana Jones, né? Numa nova aventura, o Harrison Ford mostrando que mesmo velho, nem a idade parou o maior aventureiro do cinema, né? E novamente todo aquele espírito, todo aquele clima de Indiana Jones está de volta nesse filme. Sinceramente, quem diz que o filme é ruim ou que é um desnecessário, ou que é um lixo, ou até mesmo que ele destruiu a franquia Indiana Jones, me perdoa, mas assim, que exagero. Eu acho que está exagerando horrores. E no final, minha nota para Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal é 7 de 10. Uma boa aventura, um filme muito bom de Indiana Jones, que apesar de não chegar ao mesmo patamar dos 3 filmes originais, consegue ser uma aventura divertida
e um capítulo bom da saga Indiana Jones, que não adiciona muita coisa, porém tem seus acertos e acreditou que a maioria deles acrescenta bastante ao cânone do universo de Indiana Jones. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da minha minha crítica sincera de O Reino da Caveira de Cristal, o quarto filme do Indiana Jones, né? E eu quero saber de vocês, né? O que vocês acham aí nos comentários do filme, né? Se vocês acham que esse filme ele é horroroso, se vocês também concordam que o pessoal exagerou falando horrores do filme, que ele até consegue ser um filme divertido, um filme legal, apesar de inferior aos outros 3 primeiros filmes, né? Deixa aí nos comentários, deixa o like nesse vídeo se vocês gostaram, né? E agora sim, galera, agora finalmente o próximo vídeo eu vou fazer não só a nerd crítica, como também o daily vlog no cinema de Indiana Jones e a Relíquia do Destino. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o filme ainda não estreou, mas no momento que eu vou lançar ele, a Relíquia do Destino já está em cartaz nos cinemas. Então, se você já foi ver o filme, diz aí nos comentários e diz aí o que vocês acharam. E se inscrevam no canal, porque eu vou fazer daily vlog, galera. Eu vou ao cinema, vou gravar lá, vou estar com meu chapéu, obviamente, de Indiana Jones. Vocês vão poder ver o Nerd Jones lá, todo feliz e parecendo uma criança, para ver a 5ª e última grande aventura do Indiana Jones na tela grande. Então se inscrevam no canal, galera. Deixa o like nesse vídeo aqui também. E é claro, quando lançar, deixa o like lá no Daily Vlog /Nerd Crítica de A Relíquia do Destino. Falou? E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se você assistiu minhas 4 Nerd Críticas de Indiana Jones, da franquia Indiana Jones, muito obrigado, tá? Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus, tá? Muito obrigado mesmo por esse apoio, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, deram trabalho e obrigado novamente por vocês, né, assistirem, é uma maneira de compensar pelo meu trabalho, né, que deram trabalho esses vídeos, então só agradeço a vocês, tá bom, galera? Então, galera, novamente, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, galera, até mais, fui!